Eu sei que preciso de trabalhar a minha relação com a comida, mas eu neste momento não estou disposta a dar o tempo que é necessário para isso, porque quero o emagrecimento para ontem. Qual é que é a sustentabilidade do rápido e fácil na vida? Eu ia à casa de amigas que tinham imensas coisas em casa para comer e eu pensava, tipo, como é que elas conseguem ter estas coisas em casa e não comer? É importante estarmos autoconscientes e percebermos quando é que estamos no eu criança e quando é que estamos no eu adulto. Eu estou a ter uma visão imediatista, eu estou a querer algo que, do ponto de vista racional, há uma parte de mim que me diz que não faz qualquer sentido. Mas eu sinto que preciso primeiro de perder peso, primeiro de ter resultados para me motivar. Não importa se eu primeiro tenho que construir as raízes, trabalhar o meu comportamento alimentar, trabalhar a minha relação com o corpo. Eu vou ter um batizado no próximo mês e eu não posso ir com este corpo. Não interessa o que é que tu escolhes fazer, mas o tempo vai passar de qualquer forma. Tu é que escolhes como é que vais estar daqui a 3 anos. O trabalho que nós fazemos hoje na Nutrência também é um reflexo da minha história pessoal, com dietas que também não correram bem. Bem-vindas de volta a mais um episódio da Anti-Diet Talks. Hoje, o que é que nos trazes, Tiago? Aqui uma tarte de maçã do McDonald's. Começar por dizer que a inflação is real, não é? 2,80€, duas tartes. Eu era do tempo que 2 tartes... Era o euro poupança, não era? Era. 1€, Era. 2 tartes. E agora já não. Cada um é mais de 1€, ainda tens de pagar o saco, então... O quê? Pagámos ainda saco? Pagámos o saco. Não há oferta completa? Não há oferta completa. E portanto, é isso. Trouxemos tartes do McDonald's. Se tenho muita esperança nestas tartes, não tenho. Tendo em conta que são de ontem, estão frias Exato. e foram abandonadas, algures. Mas eu pensei Onde é que as deixaste? Onde é que as deixei? Como assim? Assim, à solta. Não estou a perceber a tua pergunta. Sei lá, o frigorífico se calhar ajudava, não? Não, claro que não. Isso é massa folhada, Tiago. Pois, já. Esquece. Ficou na sala ao pé do Jaime, o nosso cão. Mas sim, é isso. E estou-me a recordar que ainda não cantámos a nossa música. Qual? Aquela? Docinho da semana. Tananana. Tss. Isso. É a primeira vez, né? Desde esta nova era das acho que Anti-Diet é. Talks. Tenho ideia que é. E eu achei a tarte do McDonald's um ótimo docinho da semana, porque... Vou aqui tirar. Bem, crocante mantém-se. Mantém-se Se calhar mesmo demasiado 12 horas crocante. depois? Se calhar demasiado crocante. Mas achei um ótimo docinho, porque por acaso eu adoro maçã e canela, como tu sabes. Foi gosto adquirido. E adoro Aprendi a tarte de gostar. maçã do McDonald's. Tu também gostas? Apesar de eu acho que não comi isto pai, desde os 12 anos. Não achas? Não comes tarte de maçã desde os Estou a 12? exagerar, mas... Ok. Eu comi para aí, sei lá, se calhar há um ano, ou 1 ano e meio, ou 2. Achas? Na passagem de ano, fomos ao McDonald's, acho que comi uma... Acho que não. No dia 31, ou o que é que foi? Acho que foi. Foi? Ok. Sim. Isto eu descobri há pouco tempo. Há pouco tempo não, eu já descobri isto há 2 anos. Afinal, se calhar não como há 2 anos. Mas que se tu comes isto com um sundae sem nada, tipo só a nata, e espetares isto lá Sem para a dentro... cobertura. Espetares isto Espetar lá para dentro? Lá para dentro. O quente com o frio, não é? Sim. Esta não se aplica. Pois, esta não se aplica. E pronto, é isso. Olha, como é que vamos desenvolver isto? É que metemos aqui a mesa, mas não temos facas. Se calhar é com as mãos, não é? É assumir É a que pronto. manopla, sim. Ai não, está mole. Tá. Não... Tá. Perdeu a crocância toda, né? Naturalmente. Ok. Bem. Também é só para provar. Ok. Bem, pelo menos não vamos fazer barulho a Cheirar, mastigar. a ver se o bem. facto de ter Eu acho ficado que o ao pé do molhinho Jaime bom. não é Eu acho que vou problemático. comer um molhinho. É? Acho que vou comer um molhinho. Só o menino. Só um molhinho. Não achas? Eu vou dar uma dentada completa. Era de esperar. Mas eu acho que... Tiago, o guardanapo... Ou o guardanapo ou... Espera. Eu acho que era de esperar que isto acontecesse, não é? Pois, o que é que eu tenho a dizer? Está péssimo. Boa ideia, fraca execução. Sabes quando o conteúdo é bom, mas o envelope no qual está endereçado o conteúdo Sim.
não foi bem executado, parece-me aqui o caso. Ou seja, a intenção é boa, mas como não fomos pescá-lo hoje de manhã, porque uma Mas pessoa... achas que teria bom hoje de manhã? Eu acho que também não. A não ser que fosses buscar agora há 15 minutos atrás. Não, 2 horas ou assim, super Se calhar temos tranquilo. que começar a gravar da parte da tarde, que é para dar tempo de ir buscar de manhã. É, né? Se calhar. Pois. Pá, é isso que eu tenho a dizer, imagina. Mas eu acho que vamos avaliar... De acordo com a real e não com esta, né? exatamente, com a nossa memória. Porque também não seria justo para a tarte de maçã estar a avaliá-la quando Exato. passaram 12 horas. Há comida, batatas fritas, a maior parte das pessoas gosta. Mas vai lá comer batatas fritas 12 horas depois. Sim. Estou a falar daquelas de palito. E as outras, se não ficarem bem fechadas, é a mesma Pois. conversa. Então qual é a nota que dás? Estas do 0 às reais. Do 4.5. Eu nem sei porque é que eu não como mais vezes. Porque é tão bom. Porquê é que não comes mais vezes? Acho Também que não nunca me vamos lembro. muito ao McDonald's, é verdade. Vamos ao Mas McDonald's. eu adoro McDonald's. Mas vamos para aí 2 vezes por ano. Por acaso o McDonald's é um tema, não sentes? Há um preconceito muito grande, não Há é? um preconceito com o McDonald's. Ah. Eu sinto que há 2 tipos de pessoas. As que não ligam nenhuma ao McDonald's e nunca comem... Aliás, há 3 tipos de pessoas. As que não ligam nenhuma ao McDonald's e não comem McDonald's há anos e nunca pensam em McDonald's. As que de vez em quando comem McDonald's, mas não ligam assim muito a McDonald's. E as que amam McDonald's. Eu sou das que ama. E tu? Coisa que nos outros, que eu perdi-me em tantos grupos. É os mais ou menos e os que não gostam. Não estou nos que não gostam. Eu gosto de McDonald's, mas também não sei se estou nos que amo. Imagina, eu adoro. Eu Pá, acho há que não se dias, adequa... há dias que são dias de McDonald's. Concordamos com esse conceito? Sim. Há dias que nada substitui um bom McDonald's. É que nem que venha o melhor hambúrguer de uma hamburgueria. É que o McDonald's tem essa cena que é intrigante. E isto é uma aprendizagem que todas as marcas deveriam ter. Eu olho para um hambúrguer do McDonald's. Olho para não vou dizer outra marca, porque pronto, estamos a falar hoje da tarte de maçã. Mas olho para um que eu sei que em termos qualitativos é melhor. Pá, mas mesmo assim, naquele dia apetece-me um McDonald's. Sabendo que a qualidade é inferior. Concordamos com isso? Qualidade em termos do produto. Menos bacana. Por exemplo, tiras um bocadinho só do hambúrguer Pois é que isolado. eu Não acho sabe a que nada. é Mas isso. tudo junto cria ali uma magia, não é? É isso, é que o McDonald's tem a capacidade de, se tu provares as coisas individualmente, nada sabe a nada, mas se provares tudo junto, sabe bem. É. Mas pronto, de repente isto parece Não há distinção entre... um episódio patrocinado pelo McDonald's, Pois Tiago. parece. E pelo menos ainda não é. Mas sim, dou um 4.2, 4.3. Não é esta versão, mas há a versão também. otimizada. Um 4.4, Não amo, mas pá, é bacana. É bacana. sim. E hoje vamos falar sobre o quê? Hoje vamos falar sobre imaturidade emocional. Não vai ter esse nome, Tiago, desculpa. Então, qual é que é o nome? Vai ser, dá para ter tudo e Ah, sem é? fazer cedências. É que maturidade emocional ninguém vai clicar, não achas? Pois. Não, mas depois tu é que escolhes o título, ou não? Então, mas não digas às pessoas que se chama maturidade emocional. É indiferente, o que importa é o conteúdo. Depois nós logo decidimos como é que é, Sim. como é que é o título. Mas hoje vamos falar, acima de tudo, sobre isto, ou seja, como muitas das vezes uma imaturidade emocional de estarmos muitas das vezes no eu criança e não no eu adulto. Todos nós temos estes dois seres, Vais e vens. estes dois vais e vens, estes dois seres que coabitam dentro de nós. E muitas das vezes, quando damos por nós a querer coisas imediatistas, coisas que do ponto de vista racional sabemos que não fazem tanto sentido, mas há uma parte de nós que está a fazer birra, que mesmo assim quer, faz-me lembrar um bocadinho quando, sei lá, estás num shopping e vês uma mãe tipo, a dizer que ao filho que não lhe vai comprar determinada coisa por um motivo válido, não é? Porque já comprou ontem, porque, enfim, hoje não é o dia, e o filho fica ali a fazer birra, mas eu quero, como se o facto dele querer validasse a obrigação de, não é? E muitas das vezes, nós, adultos, estamos em estados emocionais, em relação ao emagrecimento, em relação a conquistas, objetivos na nossa vida, completamente na criança interior, não é?
Eu até acho que posso dar aqui um exemplo que é real, que já aconteceu na Nutrência. Para quem não sabe, quando vocês são acompanhados por nós, o primeiro passo é sempre uma consulta gratuita com a nossa equipa. E depois dessa consulta gratuita, se fizer sentido para ambas as partes, nós prosseguimos então para a terapia nutricional, que inclui também acompanhamento individualizado, e nós damos uma garantia de 7 dias, o que significa que, para além de poderem ter esta consulta gratuita com a nossa equipa, podem também ter a primeira consulta de terapia nutricional normal e no final pedir a devolução do dinheiro se mudarem de ideias, se virem que a nossa abordagem não se aplica a vocês. Damos enfim, sempre uma garantia de 7 dias. Exatamente. E esta garantia já temos há 2 anos, se calhar, e foi aplicada, sei lá, 2 ou 3 vezes. Acho que foram 2. E porquê é que eu estou a contar isto? Porque as vezes que foi aplicada, não sei se foi 100% das vezes, mas Foi. a maior parte das vezes, nestas 3 vezes que foi aplicada, foi exatamente, na minha perspectiva, por esta questão de querer ter tudo, que é, ok, eu sei que preciso de trabalhar a minha relação com a comida, mas eu neste momento não estou disposta a dar o tempo que é necessário para isso, porque quero o emagrecimento para ontem e depois deixa ver se posso trabalhar a relação com a comida. Então, acho que, no fundo, eu acho que foi exatamente isto ter acontecido há pouco tempo que inspirou um bocadinho o episódio desta semana, porque eu acho que é um tema interessante para nós debatermos, porque, efetivamente, quando nós falamos de um processo de perda de peso, a nossa visão é sempre olhar como uma consequência do restante processo, que é um processo de trabalhar a relação com a comida, acabar com os episódios de compulsão alimentar. Nós não podemos, era ótimo se isso acontecesse, porque seria bom para as pessoas, seria bom para nós, seria bom para toda a gente, seria muito mais fácil. É muito mais fácil de vender algo que é rápido e fácil, mas essa infelizmente não é a realidade e nós temos que ser honestos e sinceros quanto a isso. Então, E qual é que é a sustentabilidade do rápido e fácil na vida, não é? Normalmente. sim, eu sei que estas questões do corpo acarretam muito sofrimento e obviamente que quando nós não estamos confortáveis na nossa própria pele é difícil de lidar com isso, não é? É um processo que é doloroso e daí nós também procurarmos por soluções rápidas, nós enquanto seres humanos, enquanto sociedade, mas infelizmente não é possível e uma pessoa que tem episódios de compulsão todas as semanas, às vezes com uma frequência diária ou quase, como é que nós podemos estar a trabalhar para o emagrecimento? Não podemos, ou seja, isso vai contribuir ainda mais para um aumento daqueles episódios de compulsão alimentar, para um aumento da quantidade que é ingerida em cada episódio de compulsão alimentar. Então, primeiro temos que tratar a base do problema, primeiro temos que nos focar na parte da relação com a comida e o emagrecimento será uma consequência desse processo. Mas isso vai levar o seu tempo, porque também nunca é em 2 ou 3 meses que a pessoa tem uma má relação com a comida, não é? Foi uma má relação com a comida que foi construída durante anos e de repente queremos em 3 meses até ao próximo verão eu daqui a 3 meses quero perder X quilos e quero estar curada. Isso não existe, Às não é? vezes as pessoas dizem-me até frases e eu compreendo, porque isto vem de uma criança, Claro. de uma criança interior ferida, não é? Julgada devido ao seu corpo. Muitas das pessoas que hoje têm uma má relação com a comida e com o corpo começam a ouvir comentários pejorativos, críticos, julgadores, e não estou a culpabilizar os pais no sentido pejorativo, negativo. Sim, vamos sempre assumir que... Porquê? Porque os pais também estão numa cultura, não é? Exato. Estão numa sociedade, e essa sociedade privilegia um corpo magro, dá um significado a um corpo magro de um sinónimo de status, de sucesso, de estás bem na vida, não é? Ou seja, nós todos temos alguns padrões do que é sucesso, do que é estar bem na vida. E um corpo padrão faz parte, está no nosso imaginário, está no nosso inconsciente coletivo. Então o que eu estava a querer dizer, não me querendo dispersar, é que no fundo, não culpabilizando os pais, porque eles também estão imergidos, né? Pertencem a esta cultura, mas muitas das vezes estas pessoas que hoje têm uma relação muito desafiante com o corpo, viveram uma vida, desde a altura da infância, a ouvir comentários negativos acerca do seu corpo, a sentirem que não pertenciam, a sentirem que só eram amadas se fizessem uma determinada alimentação, só eram Ou se amadas um determinado corpo. se atingissem um determinado corpo, e isso gera uma sensação de insuficiência interna muito grande, não é?
Sim, isto depois aplica-se, na verdade, muitas vezes começa na infância e às vezes são os pais a fazer esta pressão, não necessariamente porque os pais querem fazer esta pressão, mas porque também é imposta às vezes por profissionais de saúde. Então, vamos sempre assumir que os pais, 90% das vezes, estão a fazer o melhor que conseguem com aquilo Sem dúvida. que também têm, não é? Mas sim, muitas vezes parte, e lá está, era isso que eu estava a dizer há bocado, eu sei que é um processo que é doloroso e quando nós queremos as coisas para ontem, é possível, não, mas eu consigo perceber, de um ponto de vista consciente, porque é que isso acontece. Mas eu acho que é trazer o adulto para cima da mesa, de perceber, era isto que eu gostava que acontecesse, mas olha, infelizmente isso não é possível. Nós, sempre que queremos algo, nós estamos sempre a perder alguma coisa, não é? Por muito boa coisa que possa parecer, existe sempre um senão por detrás. Então, todas as nossas escolhas acarretam também consequências. E muitas vezes, quando começamos este tipo de processos, seja até mais numa de dieta ou até de trabalhar aqui a relação com a comida, eu acho que nós não pensamos muitas vezes que nós estamos a dizer que não há alguma coisa. Mesmo que pareça só uma coisa super positiva, sem nenhuma consequência por trás. Faz sentido o que eu estou a dizer? Sim, faz. E é importante estarmos autoconscientes, autovigilantes e percebermos quando é que estamos no eu criança e quando é que estamos no eu adulto. Todos nós, sem exceção, estamos em momentos da nossa vida que estamos no eu criança. E não tem mal, mas devemos estar, e isso é um processo de consciência, devemos ou podemos estar, é recomendado que estejamos atentos e reconhecer, olha, neste momento eu estou no eu criança. Eu estou a ter uma visão imediatista, eu estou a querer algo que, do ponto de vista racional, eu sei que há uma parte de mim que me diz que não faz qualquer sentido, mas no fundo há um desejo ardente de querer, desejar na mesma, num curto período de tempo, por exemplo, um emagrecimento rápido. Isto é estar na criança interior. Ou seja, percebermos, reconhecermos isto e perguntarmos como é que um adulto, como é que o eu adulto reagiria naquela situação. Exatamente, porque às vezes dizem-nos, e por acaso acho que já falámos sobre isso aqui no podcast, mas às vezes dizem-nos do género, opá, o vosso processo faz imenso sentido, é mesmo isto que eu preciso, mas eu sinto que preciso primeiro de perder peso, primeiro de ter resultados para me motivar e depois vir para aqui. E não vai resultar. Novamente, eu percebo de onde é que isto vem, mas se nós olharmos para a base que está a sustentar isto, não faz sentido nenhum. Porque, repara, eu preciso primeiro de ter resultados para depois me motivar. É ao contrário. Nós primeiro precisamos de trabalhar em nós e depois os resultados são uma consequência disso, não é ao contrário. Não estamos a inverter a ordem lógica das coisas, não é? E depois querer o emagrecimento a todo o custo para depois trabalhar a relação com a comida. Ok, mas calma lá, se eu vou fazer uma dieta super restritiva para perder peso rapidamente e depois vou trabalhar a minha relação com a comida, quando eu deixar de cumprir aquela dieta restritiva, eu vou ganhar o peso todo que eu perdi e vou perder aqueles resultados que eu queria alcançar. Então, muitas vezes, quando nós estamos no nosso eu mais criança, nós invertemos um bocadinho a lógica, parece que perdemos um bocadinho aqui o senso de a ordem natural das coisas e queremos fazer tudo um bocadinho atabalhoado. Tal como eu dou muitas vezes em consulta o exemplo de crianças, faço muitas analogias com as crianças, porque mesmo em termos de relação com a comida, acho que é uma aprendizagem a forma como as crianças se relacionam muitas vezes com a alimentação. Mas se nós pegarmos numa criança e pedirmos para ela, se calhar, colocar por ordem determinado, sei lá, agora queria dar um exemplo e não me vou lembrar de nenhum, mas sei lá, queres que ela coloque alguma coisa por ordem? Ela não sabe, então ela vai atabalhoar tudo e de repente vai-te dar aquilo numa ordem que não faz sentido nenhum, porque não existe o pensamento racional por detrás, porque é uma criança. E eu acho que nós neste ponto acabamos por fazer exatamente isso, nós desligamos completamente a parte racional, de repente a ordem com que estamos a fazer as coisas não faz sentido nenhum, mas estamos só a fazer e a não pensar muito sobre aquilo. Porque uma criança não tem a parte racional desenvolvida. E quando eu estou na criança interior, eu não estou a agir racionalmente. Estou a reagir emocionalmente. Não é agir, é reagir. E a pessoa que reage, ou seja, esse estado interno de criança interior em que eu estou só a reagir, é o contrário, é a antípode da reflexão. O eu adulto é ponderado, é reflexivo,
é mais calculista. O eu criança é reativo. Está sempre a reagir. Não importa se eu primeiro tenho que construir as raízes, trabalhar o meu comportamento alimentar, trabalhar a minha relação com o corpo. Eu vou ter um batizado no próximo mês. E eu não posso ir com este corpo. Isto é completamente uma reatividade. Mas é compreensível. A pessoa está em dor, está em sofrimento. É normal este tipo de pensamento. Mas é importante a pessoa reconhecer. Eu estou na minha criança interior neste momento. Não estou a ser ponderado ou ponderada, não estou a ser reflexivo. Sim, eu acho que pronto, nós estamos a repetir aqui 10 vezes que não tem mal e que estamos em sofrimento porque assim, é real. E porque não existe qualquer tipo de julgamento associado. Nós todos, nós incluídos, nos comportamos como crianças às vezes, seja em relação a este tema, seja em relação a outros. Nós todos de vez em quando queremos tudo ao mesmo tempo e não queremos ceder a nenhum lado, e está tudo bem, mas é ganhar a consciência que, olha, se calhar eu estou-me a comportar desta forma, mas realmente isto não faz assim muito sentido e isto não é possível. E eu acho que esse é o ponto deste episódio, não tem qualquer julgamento associado, é assumir que de vez em quando todos somos um bocadinho assim, mas se calhar quase uma chamada de atenção de, ok, se calhar desse lado há alguém que neste momento quer tudo, não quer ceder em nenhum ponto e lá está, isso não existe. E em relação à questão do emagrecimento rápido, nós falamos muitas vezes da questão de tudo o que é de bom na nossa vida são coisas de longo prazo. Ninguém constrói uma carreira que nós consideramos de sucesso do dia para a noite, ninguém constrói um relacionamento em 2 meses que é um relacionamento de valor. Tudo que nós associamos a algo de valor na nossa vida são coisas que são construídas com tempo, não é? Médio e longo prazo. A própria natureza está-nos sempre a ensinar isso, não é? As raízes de uma árvore para crescerem pelo menos 2 anos, para ficarem mais profundas. Ou seja, e às vezes nós não temos as raízes e estamos à procura do fruto. Na natureza, o fruto, em algumas árvores, demora 4, 5, 6 anos. Outras demoram um bocadinho menos. E nós reconhecemos isto quando estamos a falar de natureza. Toda a gente sabe mais ou menos aquilo que eu estou a dar como... Sim, se semeares hoje, não vais colher literalmente amanhã, não é? Exatamente. Mas na vida, muitas das vezes agimos de forma contrária contrária com o fluxo da natureza, com o fluxo natural da vida, não é? Mas depois reconhecemos que somos parte integrante da natureza. Mas queremos trabalhar num fluxo contrário àquilo que é o fluxo da natureza. Mas isto também acontece, sim, mas isto também acontece porque em sociedade, se tu reparares, ou seja, eu acho que como seres humanos nós já temos uma tendência para querermos o curto prazo. Porque o prazer de curto prazo é sempre muito mais entusiasmante do que tu pensares que hoje tens que sofrer para depois escolher lá no futuro, não é? Ninguém como ser humano quer isso. Exatamente. E depois, como sociedade, nós também vivemos numa cultura que, em termos de questão do corpo, de dietas, etc., também promove muito isto. Que é, tu vês em todo o lado de emagreces X quilos em X semanas ou X meses. Desafio de 21 dias para emagrecer X quilos. Ou para mudar hábitos, imagina. Isso ainda reforça a mentalidade mais imediatista, não é? Não, é totalmente possível modificares a tua vida em 21 dias. O que é que são 21 dias? As semanas passam a correr e são um pescar de olhos. Exato. 21 dias não acontece absolutamente nada. Exatamente. E há uma frase que tu dizes muitas vezes que é: o tempo vai passar de qualquer forma. Ou seja, imagina, não interessa o que é que tu escolhes fazer, mas o tempo vai passar de qualquer forma. De repente, daqui a 3 anos vai ser daqui a 3 anos. E tu é que escolhes como é que vais estar daqui a 3 anos. Mas se calhar tu não podes escolher como é que vais estar daqui a 3 meses. Eu acho que isto é uma mentalidade que se trabalha, na verdade. Ou seja, o olhar mais a médio e longo prazo e menos a curto prazo. É pensar que, ok, é normal eu estar a pensar no próximo verão, faz parte, toda a gente é um bocadinho orientada para o curto prazo, mas se calhar eu posso conscientemente trazer um pensamento mais de médio prazo, ou seja, como é que eu quero estar no próximo ano, como é que eu quero estar daqui a 2 anos, como é que eu me quero sentir... Isso já é um grande progresso. Exatamente. E eu acho que o nosso inconsciente é de curto prazo, mas nós podemos trazer consciência para o momento e podemos, aos poucos, com repetição, ir moldando o nosso inconsciente para ser cada vez mais de médio prazo. E de repente eu já não estou a pensar no próximo verão, mas estou a pensar daqui a 1 ano. E parecendo que não, do próximo verão a daqui a 1 ano vai uma distância gigante e daqui a 1 ano, sim, eu acredito que é possível ver imensas transformações. Então, acho que é mesmo preciso moldar a nossa mente para olharmos para as coisas de uma perspectiva diferente, porque senão o que acontece é
Nós já tentámos montes de vezes fazer os processos de 2 e 3 meses. Eles não resultaram por alguma razão. Se nós formos tentar novamente, nós queremos tanto o curto prazo que nós estamos a queimar tempo, porque estamos a tentar novamente fazer uma coisa que já tentámos antes, que não resultou, porque é que haveria de resultar agora? Exatamente. E também gostaria de propor uma reflexão, que muitas das vezes as pessoas que nos chegam, já chegam após terem feito 7, 8, 10, 5 dietas muito restritivas. Se nessa altura, há 7 anos atrás, há 10, há 15 anos atrás, tivesses tido a oportunidade de fazer um processo em que começasses por trabalhar as raízes, começasses, por outras palavras, a trabalhar os comportamentos, a tua relação emocional com a comida, com o teu corpo, a fazer um processo de dentro para fora, por outras palavras, de crescimento pessoal, onde é que estarias hoje? Não é? Mas isso por acaso é uma conversa que nós já tivemos várias vezes, que é, nós muitas vezes, esse pensamento faz todo o sentido, mas essa mesma pessoa, nesse tempo atrás... Não estava preparada. Exatamente. Ou seja, as coisas, eu acredito mesmo que as coisas acontecem quando têm que acontecer. Tem que ser. E a maior parte das nossas clientes já passou por imensos processos de emagrecimento, de dietas que foram falhados, no fundo, não correram bem, mas eu acredito genuinamente que elas chegaram até nós hoje, neste ponto, porque elas precisavam de chegar até nós hoje e neste ponto, ou seja, elas há 10 ou há 20 anos, elas não estariam preparadas para abraçar o processo como estão hoje, porque o que as faz também perceber o que nós falamos, no fundo, é a experiência passada. Eu sinto isto até comigo própria, o trabalho que nós fazemos hoje na Nutrência também é um bocadinho um reflexo da minha história pessoal, com dietas que também não correram bem. E, provavelmente, se eu não tivesse tido essa história passada, eu nem teria este trabalho hoje, percebes? Ou seja, as coisas surgem no tempo que têm que surgir, e eu gosto muito de acreditar, isto já é mais uma crença do que outra coisa, mas eu gosto muito de acreditar que a vida tem o seu timing e as coisas aparecem quando também faz sentido para nós e quando vai fazer ressonância connosco. Então, esse pensamento, apesar de eu perceber aquilo que estás a dizer, a verdade é que provavelmente há um tempo atrás não teria ressoado com a pessoa e a pessoa não estaria disposta a passar pelo processo como está hoje. Sim, concordo 100%. Eu estava a dizer no ângulo de o tempo vai passar de qualquer maneira, ou seja, se tivesses começado há uns anos atrás, como é que poderias estar hoje? Era nesse ângulo, mas concordo 100%, ou seja, nós somos fruto das nossas experiências, não é? E há uma frase que até vai de encontro a isso: o professor aparece quando o aluno está pronto, ou algo do género, não é? Acho que é assim, não tenho a certeza. Mas é dentro desta mensagem. Sim, acho que sim. E mostra exatamente isso, aponta exatamente nessa direção, não é? Nós muitas das vezes não estamos prontos para receber um determinado processo, prontos internamente. Ainda não passámos pelas experiências necessárias, ainda não retiramos as aprendizagens devidas dessas experiências para hoje estarmos prontos para abraçar um processo diferente, em vez de estarmos a repetir aquilo que já o fizemos de forma crónica, ao longo, às vezes, de décadas, e sem sucesso, sem atingir os resultados esperados. Antes, pelo contrário, não é? Desenvolvimento de uma relação muito complicada, às vezes, com a comida e com o corpo. Sim, e um ponto que eu acho que também é interessante trazermos para aqui hoje é a questão da autorresponsabilidade, que nós na verdade temos um episódio já só sobre este tema e que também está muito relacionado com a questão de o nosso eu criança e o nosso eu mais adulto, mais consciente, e que é uma coisa que nós trabalhamos muito em consulta, porque nós esquecemos-nos muitas vezes que existe uma relação muito grande, nós falamos muito de liberdade alimentar, de ter permissão para comer, mas existe uma relação muito grande entre a liberdade e a responsabilidade. E às vezes nós esquecemos, isto agora não está tão relacionado com a questão de querermos o emagrecimento a todo o custo, mas mais com a questão de, no próprio do processo, de acharmos que, lá está, é só liberdade e não temos que abdicar de nada, não é? Que vai ser só aquele caminho. E como nós estávamos a dizer ao início, tudo o que nós escolhemos tem depois também o reverso da medalha, e tem a sua consequência, que eu nem diria que neste caso é mais negativa, mas se nós queremos ter liberdade, nós também temos de trabalhar a nossa autorresponsabilidade, e muitas vezes aquilo que acontece quando nós saímos de muitas dietas é que nós só queremos a liberdade, nós não queremos muito bem a responsabilidade, também até
pronto, pela nossa experiência passada. E é uma coisa que acabamos por trabalhar muito na terapia nutricional e que eu noto mesmo uma clara diferença nas pessoas quando elas começam a interiorizar este conceito e a perceber que elas têm uma responsabilidade sobre as suas próprias escolhas e que elas podem, mas isso não significa, ou seja, eu posso escolher comer uma tarte de maçã todos os dias, eu posso escolher comer uma tarte de maçã em todas as refeições, mas isso vai trazer um revés da medalha e eu tenho que me responsabilizar por esse revés da medalha, não é? Aconteceu, não é? Então acho que também é um ponto que é interessante tocarmos aqui hoje, porque também está muito ligado com esta questão de um eu mais consciente e um eu mais inconsciente. Exatamente. Quanto maior a liberdade, por consequência, maior a responsabilidade que tens de ter, não é? Porque é que uma criança não é livre? Porque não tem responsabilidade. É exatamente por esse motivo que uma criança não é livre. Porque é dependente de um adulto, não é? Neste caso. Então, muitas das vezes, numa transição, não é? De um ciclo, de uma jornada, De uma vida em dieta para uma jornada em que aprendo a confiar no corpo, porque é um processo que acontece quando eu faço muitas dietas restritivas, eu começo a desconfiar cada vez mais do meu corpo. Começo a não confiar nos sinais de fome, nem nos sinais de saciedade, foco mais nas quantidades que diz no papel, nos horários, desconfio da minha fome. Como é que eu tenho fome? Estou a comer há 2 horas, só devia ter fome daqui a 1 hora. Como se o nosso corpo fosse meio robótico, não é? Como se as necessidades biológicas, como a alimentação, o sono, o urinar, como se... Fazer xixi. Não fossem variáveis de dia para dia, não é? Robotizamos também a nossa alimentação nesse processo. Então, o que é que eu estava a dizer? Estava a dizer que este processo de reaprender a confiar no corpo, de voltar a ser responsável pela minha própria vida e pela minha própria saúde, é um processo que também dá medo, não é? Dá receio. Então, mas se eu agora não tiver alguém que me controle, quantidades específicas para me obrigar a comer aquilo, como é que eu vou conseguir? Não é? Sim. Ou seja, dá medo sermos mais livres. Sim. Falamos tanto em liberdade, em tantos níveis diferentes, até em questões alimentares, mas nós temos um bocadinho de medo da liberdade. Porque a liberdade, lá está, como não existe vida sem cedências, isso é uma ilusão que nos contaram, essa questão de vamos ter tudo. Não podes ter tudo. Tu escolheste um caminho, disseste que sim a uma coisa, estás a dizer que não a outra. Dissemos que sim à gravação deste podcast, sei lá, não estou na praia, estou aqui. Não posso querer gravar isto e estar na praia ao mesmo tempo. Faz sentido, não é? Sim, sim. Não posso querer isto e estar a tomar estar a almoçar fora. Não posso. Pelo menos em simultâneo eu não posso. Então, a vida é feita de cedências. E o caminho da autorresponsabilidade também é compreender que a vida é feita de cedências. É ficar mais vezes no eu adulto e menos vezes no eu criança, através da auto-observação, de reconhecer, ups, lá estou eu no eu criança, e está tudo bem. É só voltar ao eu adulto. Só isso. E em relação a essa questão de colocarmos em alguém, no fundo, o processo de decisão do que é que nós vamos comer, quando nós temos um plano alimentar, é isso que acontece, porque e eu tenho muitas vezes esse feedback em consulta, que é pessoas que dizem, era tão mais fácil, com plano, mais fácil entre aspas, porque o resultado depois não é o que as pessoas queriam, mas era mais fácil num plano alimentar porque a pessoa não tem que pensar, não é? Imagina, está ali aquilo, alguém escreveu aquilo para ti e tu só tens que seguir. Viver em automático, não é? É, exatamente. E o processo que nós fazemos é exatamente o contrário, é de trazer consciência para o momento e isso... é desautomatização. Exato, e ao início isso é exigente, não é? Faz parte, quando nós fazemos uma coisa nova pela primeira vez, existe sempre algum grau de exigência da nossa parte. E isto para dizer o quê? Esqueci-me. Estávamos a falar de autorresponsabilidade, provavelmente. Eu acho que ia tocar no ponto, já não lembro bem qual era o ponto que eu estava a querer tocar, mas acho que ia tocar no ponto de que a liberdade vem lá está com a responsabilidade, ou seja, já sei, enquanto num plano alimentar alguém passou para ti, tu não tens que te responsabilizar sobre aquilo e no final ainda metes a culpa no profissional porque aquilo não resultou, não é? Quando tu trabalhas a tua relação com a comida e quando tu tens esta liberdade alimentar, tu no fundo tens que te responsabilizar pelas tuas escolhas e de
repente, sei lá, tu podes comer um chocolate, mas isso vai ter consequências não no ponto de vista de, ou seja, negativo, não é isso que eu quero dizer, mas no ponto de vista de aquele chocolate é uma escolha e tu tens que lidar com essa escolha. Então, eu esqueci-me do meu ponto, esquece. Eu estou aqui a falar, mas eu esqueci-me do meu ponto que eu queria Tudo trazer. bem, tranquilo. Ok, concordo com o teu raciocínio, tu não o terminaste, mas eu consegui perceber. Consegui perceber que, no fundo, o que tu quiseste dizer em tantas palavras é que dá mais trabalho. Olha, o que eu quis dizer, eu até vou buscar um exemplo. Eu sei o que é que eu quis dizer, não sei qual era a expressão que eu ia utilizar, mas eu vou-te dar um exemplo. Dá mais trabalho desautomatizar do que continuar no automático. O que eu ia dizer é que vou-te dar um exemplo com as crianças, lá está, eu uso muitas vezes os exemplos das crianças nas consultas porque acho que é ótimo. Nós, e para quem tem filhos, e quem não tem filhos, tem sobrinhos, tem primos, o que seja, nós nunca deixamos as crianças comer uma sobremesa antes do almoço. As crianças pedem, mãe, posso comer um gelado antes do almoço? Tipo, não, primeiro vais almoçar e depois podes comer o gelado. Para nós, sei lá, 99% das pessoas vai concordar com isto e nós fazemos isto a maior parte do tempo. Mas nós, muitas vezes, não trazemos este sentido de responsabilidade para nós. Ou seja, muitas vezes estamos só na liberdade e de repente estamos a fazer coisas que não fazem assim tanto sentido porque temos a liberdade para. Mas isso não significa que nós queiramos fazer aquilo. Percebes o que eu estou a dizer? E o que eu estava a querer dizer, o ponto no final é quando nós trabalhamos a nossa relação com a comida não existem regras. Mas isso também traz, lá está o medo que tu estavas a dizer associado, que é ok, se não existem regras eu posso fazer tudo, mas se eu posso fazer tudo, isso também vai trazer consequências positivas e negativas, não é? É o outro extremo, não é? É o outro extremo oposto à restrição. É eu ser negligente comigo próprio, e isso há uma fase do processo, temos que contextualizar. A pessoa fez dietas durante muitos anos. É normal que haja ali umas semanas, às vezes uns meses, em que a pessoa está no fundo a ir um bocadinho para, não sei se é para o outro extremo, mas está um bocadinho a gozar da liberdade que o seu cérebro percepcionou ao longo dos anos como algo raro, como algo escasso. Sim. Então é normal que hajam alguns exageros pontuais nessa fase de sair de um caminho restritivo para um caminho de autorresponsabilização, de consciência, de comer mais intuitivo. Sim, mas é uma fase que costuma durar pouco tempo, ou seja, mas é normal se eu nunca me permitir comer um chocolate, obviamente quando eu vou comer um chocolate aquilo vai parecer super entusiasmante e eu vou querer comer em excesso. Aliás, os episódios de compulsão acontecem muito por isto, porque nós restringimos-nos, depois comemos em exagero porque é a despedida, porque hoje posso, já comi um bocadinho, já estraguei tudo, então agora vou comer tudo e amanhã começo. E nós, quando saímos da restrição, é normal que haja o exagero, mas é uma fase que tendencialmente dura pouco tempo, então é uma fase que é um bocadinho assustadora no início e eu costumo sempre avisar nas consultas de, olha, pode acontecer que o facto de teres chocolates em casa vai acontecer que comes mais do que aqueles que gostarias, mas lá está, é uma fase que costuma durar pouco tempo e rapidamente eu sinto que as pessoas depois conseguem perceber que agora consigo ter chocolates em casa e como quando me apetece e... Esquecem-se do chocolate. Sim, isto para quem ainda não viveu o processo até pode ser super estranho, né? Como assim? Eu nunca me vou esquecer. Não, tu não és diferente dos outros. Sim, e eu própria antes sentia isso. Eu ia à casa de amigas que tinham imensas coisas em casa para comer e eu pensava, tipo, como é que elas conseguem ter estas coisas em casa e não comer? Porque eu sentava-me no sofá e eu tinha aquele separador aberto de tipo, tens ali um chocolate no armário, tens ali um chocolate no armário, tens ali um chocolate no armário. E eu não conseguia fechar o separador enquanto eu não fosse buscar o chocolate que está no armário. Mas quando nós saímos de dietas e saímos da restrição e trabalhamos esta liberdade com a autorresponsabilidade, nós conseguimos fechar o separador e de repente conseguimos ser essas pessoas que têm tudo em casa para comer e que, sei lá, é só comida, que o chocolate tem o mesmo peso que um iogurte ou com uns vegetais ou com uma peça de fruta, é só comida, eles têm propósitos diferentes, obviamente que sim, mas não existe aquele separador. Quando eu quero, eu como e acabou. Não existe o exagero, não existe esta quase que obsessão, não é? Porquê? Porque deixamos de estar em modo reativo, agora eu vou aproveitar tudo, deixamos de estar na criança, né, que é isenta de responsabilidade, passamos para o adulto. O adulto é reflexivo, é ponderado. Não, ainda não almocei, não vou comer um doce. Mas no final, se eu almoçar e continuar-me a apetecer o doce, que mal é que tem? Se a minha alimentação
de um ponto de vista macro, for equilibrada, que mal tem comer um doce mesmo que seja diário. Se não for em quantidades exageradas, que mal é que tem? E a magia do processo é que quando nós trabalhamos isto, como os doces deixam de ter... Vou agarrar no chocolate porque é um alimento que para a maior parte das pessoas é um alimento que está associado a exageros. E, por exemplo, o chocolate deixa de ter este peso todo. Então o dizer que sim é mais leve, mas o dizer que não também. Então o dizer que não já não é preciso aquela força de vontade vinda de dentro. É só... Ok, se calhar hoje eu até comia um chocolate, porque, vamos ser sinceros, também não é preciso ter assim tanta vontade e não é um frete comer um chocolate, não é? Hoje até comia, mas eu consigo perceber que não me apetece assim tanto e que, pronto, a minha escolha é não comer. Mas é uma coisa leve, não é uma coisa de restrição, porque nas dietas o que acontece é, às vezes tu efetivamente consegues fazer um esforço e não comer, mas é um esforço mesmo grande vindo de dentro de, ok, hoje consegui. Mas imagina, se calhar amanhã isso já não vai acontecer e quando fores comer vais exagerar. Então, pronto, acho que no final isto para dizer que é possível encontrar aqui um equilíbrio, que é trabalhar a questão da liberdade alimentar, ter a permissão para comer, mas também há a parte da responsabilidade, ou seja, no fundo nós não temos tudo, não é? Não temos a liberdade e de repente é só liberdade. Temos a parte da responsabilidade também, mas é uma coisa que é leve. E pronto, é este o trabalho que nós fazemos na terapia nutricional, é um trabalho de desenvolvimento pessoal, porque isto são ferramentas que depois até se aplicam a outras áreas da nossa vida e que acabam por se manifestar noutras áreas da nossa vida. Então... Sim, e com um exemplo muito prático consigo explicar isso de forma sucinta. Se um dos sintomas, uma das características de uma relação complicada com a comida são pensamentos persistentes, pensamentos intrusivos, ruminativos acerca de comida, o tal separador que mencionaste, eu ao fazer um trabalho de melhoria da relação com a comida, como fazemos na terapia nutricional, eu estou a deixar de ter esses separadores. Eu tenho maior espaço na minha mente para ocupar com outras coisas. Sei lá, com a área profissional, com a área relacional, com outras áreas tão importantes como a área da alimentação. Então é fácil perceber isso, né? Através deste exemplo. Se eu canalizo boa parte da minha energia diária, e isto é totalmente verdade para quem tem desafios com a relação com a comida, se eu canalizo uma boa parte da energia diária para questões relacionadas com estou a comer isto, mas não devia, e agora sinto-me culpado porque fiz isto e não devia ter feito, e vivo isto diariamente, eu estou a desperdiçar energia que eu poderia colocar noutras coisas, colocar em paixões, colocar em objetivos que eu tenho para a minha vida. Então, trabalhar a relação com a comida também é desocupar a mente para outras coisas igualmente importantes e que nos vão dar um senso de propósito e de missão. Olha, por exemplo, como estarmos aqui hoje. E Tiago, eu acho que estás a dizer isto porque há bocado nós estávamos a tomar o pequeno almoço e estávamos a falar de uma mensagem que eu recebi de uma cliente que já não está connosco, que já fez o seu processo e teve alta, e ela mandou-me uma mensagem que vai muito em contra isso, que era a dizer que, pronto, a dar um bocadinho de contexto da vida dela, que não interessa para aqui, mas a dizer que o ter trabalhado a questão da compulsão alimentar e da relação com a comida fez com que ela tivesse espaço para também mudar um ponto na sua vida profissional, que ela às vezes trazia para consulta que não estava satisfeita e que queria mudar, e o trabalharmos a relação com a comida e ela deixar de ter episódios de compulsão alimentar fez com que houvesse espaço para ela se focar mais na área profissional e mudar a sua vida nesse aspecto. Então acho que era por isso que também estavas a trazer esse... Não só porque eu vejo isso na prática, praticamente de forma diária, em pequenas partilhas das pessoas nas consultas, eu apercebo-me disso, que apesar de ser focado na relação com a comida, na relação com o corpo, na relação com o exercício físico e até na relação pessoal que cada um de nós estabelece consigo mesmo, isso afeta todas as áreas da vida, né? De forma positiva, e é interessante, é um processo bonito de se visualizar também. Sim, e porque a maior parte das nossas clientes, eu no outro dia até vi um vídeo, acho que foi no Instagram, de uma rapariga a dizer que não se lembra de haver um único dia da sua vida, ou uma única semana, já não me lembro exatamente, de que não pensava que tinha que perder peso. E para a maior parte das nossas clientes, a questão da comida e do peso é uma questão que monopoliza a maior parte dos pensamentos à volta do dia e da sua vida. Ou seja, olham para trás e foi um desejo que foi sempre constante
constante. Foi sempre uma coisa que teve ali em aberto, às vezes com mais foco, às vezes com menos foco, mas foi sempre ali um separador que teve em aberto, que era uma coisa que as pessoas queriam. Então, sem dúvida, que trabalhar isto e atingir os objetivos de forma sustentável depois permite que haja outras preocupações, haja outras prioridades. E isso também é uma parte mágica do processo. Exatamente. E E acho que é isso, não é? Sim. Acho que era isto que tínhamos por hoje. Não se esqueçam que podem agendar a vossa primeira consulta gratuita com a nossa equipa através do link que está na descrição deste episódio. Têm também as nossas redes sociais e vemo-nos na próxima segunda-feira, às 8.